Olá, minha gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu quero falar de um assunto que eu tinha prometido lá no meu Instagram, que é a respeito das minhas desilusões amorosas, né? A minha visão aí um pouco sobre esse tema, né? Pra quem não sabe, eu passei quase 7 anos solteira, né? E nesse período, obviamente, que eu percebi aí alguns padrões, né? Algumas coisas que acabavam acontecendo comigo, né? Eu posto muito texto, né, sobre isso, sobre essa, às vezes, projeção que a gente faz, né? A gente tá carente, a gente acredita que vai ser aquela pessoa e às vezes não é aquela pessoa. Então, isso aconteceu comigo, né, algumas vezes. Eu, nesse período, comecei a ter essa necessidade, né, de ter um relacionamento. Porém, acontecia mais ou menos o que acontece com todo mundo, né? Quem eu quero não me quer, né? E quem me quer, eu não quero. Eu não conseguia me conectar com pessoas mais tranquilas, né? E aquelas que acabavam trazendo aí alguma sensação de disputa, que eu tinha que conquistar, né? Dificuldade. Sumiço, né? Falta de acessibilidade, aquelas pessoas mais complicadas mesmo, eu acabava me interessando mais, né? E ficava naquela insistência, namorando sozinha às vezes, né? Tive aí 2 situações em que eu fiquei praticamente namorando com uma pessoa que não queria muito namorar comigo, mas na minha cabeça ela faltava só um bocadinho e iria acontecer, né? Acabou que nunca aconteceu. E o que eu pude perceber é que, assim, a maioria das nossas decepções amorosas, né? Eu tive algumas, na verdade, não chegou nem a ser, não posso nem chamar de decepção, né? Porque tudo só aconteceu dentro da minha cabeça, né? Porque ao longo aí desses quase 7 anos, eu acabei aí dei umas viajadas na maionese, digamos assim, né? Como qualquer pessoa, às vezes, que fica um pouco carente. Então, nessas minhas experiências, eu pude perceber que as pessoas mais tranquilas, elas não se conectavam comigo, né? Por quê? Porque eu tava muito em um modo guerreiro mesmo, né? Eu queria ali aquela dificuldade. Então, eu acabava só atraindo indivíduos também dessa modalidade, né? Indivíduos que também procuravam uma dificuldade, então eu também, e ficava aquela questão de se relacionar pelo ego mesmo, né? Eu fazendo ali a solteira, desencanada, que às vezes eu era grossa, às vezes eu também sumia, às vezes eu deixava a pessoa falando sozinha, né? Eu fazia muito isso. E aí acabava que nem eu conseguia me conectar com a pessoa, nem a pessoa também conseguia se conectar comigo. Uma coisa bem bagunçada, assim, né? Então eu fui percebendo que realmente, conforme a minha postura era muito agir pelo ego e me fazer difícil, né? Eu acabava também atraindo essas pessoas nessa mesma perspectiva, né? E a coisa não encaixava, porque nem eu encaixava com a pessoa, nem a pessoa encaixava comigo. Ficava aquela coisa meio esquisita, né? Que não ia pra frente, assim, ficava... não passava da página 2, né? Então, conforme eu percebi, né? Que eu fui tirando um pouco o foco disso, né? Dessa carência de talvez ter algum relacionamento, namorar com alguém, né? E eu comecei a cuidar de mim, eu comecei a focar nas minhas coisas. Eu percebi que foi assim, questão de muito pouco tempo para que as coisas tivessem acontecido, né? Obviamente, nesse período todo, nem sempre eu quis namorar, em alguns momentos isso não passava na minha cabeça, em outros passava muito, né? De uma forma assim que eu cheguei enfim, né, me apaixonar, ou pelo menos achar, né, que eu estava apaixonada por pessoas que não tinha o menor cabimento ali, né, nada a ver, assim, olhando hoje eu falo, meu Deus do céu, né, ainda bem que a vida te ajudava, viu, Amanda, porque olha, se a vida não me ajudasse,
nem sei em quais roubadas aí eu não teria me enfiado, né? Então ainda bem que as coisas que eu tanto queria não aconteceram, né? Mas aí então, quando eu percebi, né, que mudando aí um pouco a minha mentalidade nesse sentido de parar de querer guerrear, parar de querer o difícil, né? Parar de procurar pessoas que parece que estavam indisponíveis, parece que eu tinha que lutar muito pra pessoa namorar comigo, né? Aquela coisa, assim. E no final das contas, essas pessoas, né, eram exatamente as que não combinavam, não tinha aí uma liga, né? E aí eu fui percebendo, obviamente foi tudo aprendizado, assim, aprendi muita coisa, mas acho que o mais importante, assim, que eu aprendi é que eu não ia chegar em lugar nenhum, né, se eu continuasse nesse mesmo modo automático que eu tava me relacionando e me decepcionando, né, e me frustrando. Eu não ia ter como também conseguir um resultado muito diferente disso, né, com a postura também que eu tinha, né, bem confusa, uma coisa bem complicada, que hoje eu consigo ver, né, mas é aquilo que eu falo, né, a gente tem que passar por fases bem imaturas, bem fora da casinha, né, pra gente compreender que não é aquilo que a gente busca, né, que não é uma coisa imatura, sofrida, dolorosa, né, que é o nosso real ali objetivo, né? Então, na maioria das vezes, essas experiências, né, que a gente passa com pessoas que também, né, acabam trazendo mais dor, acabam trazendo decepções dolorosíssimas, né? A gente acaba percebendo que a gente precisa passar por isso para entender exatamente o que a gente não quer viver, né? Então, todas essas decepções que eu passei, né, não saberia mensurar quantas, mas assim, ao longo do tempo foram algumas pessoas que eu queria ter tido continuidade, né, e não teve, assim como algumas pessoas gostaram mais de mim do que eu gostei delas, normal. É difícil também mensurar, mas de alguma forma não ornou, né? E aí, o que eu consigo ver é que, assim, eu tive que descobrir tudo que não dava certo, né, eu tive que descobrir o lado ali que não funcionava, para que eu pudesse descobrir o que funcionava, para que eu pudesse descobrir o que era bom, né, o que realmente iria agregar na minha vida. Então, com toda certeza, esse período ele trouxe muito aprendizado nesse sentido, né, porque foi onde eu percebi que algo em mim tinha que mudar, né? Não eram as pessoas que eu tava me relacionando, as desilusões, elas não eram só porque as pessoas eram ruins ou imaturas, né? Eu também era. Então, se eu queria uma história diferente, né? Se eu queria parar de viver aí algumas decepções ao longo da minha vida, nesse sentido, eu precisei me portar de uma forma diferente, que foi aí onde as coisas começaram a fluir, né? Eu parei de projetar já as minhas coisas nas pessoas, né? Eu parei de ir com tanta sede ali em alguns potes que acabava derrubando o pote, né? De afobação. E eu fui percebendo que, na verdade, tudo isso só estava acontecendo porque eu mesma, né, estava nessa frequência. Eu estava na frequência da afobação, ou eu tava na frequência da briga, da guerra, né? E aí não teria como ter tido outros desfechos que não os que tiveram, né? E isso tudo, obviamente, que na hora que acontecia, né, eu não entendia muito bem. Eu falava, por que nada dá certo pra mim, né? Não vai funcionar com ninguém. E conforme o tempo foi passando, né, eu fui percebendo que não eram as pessoas que de fato, né, a maioria delas, assim, eu realmente não teria como ter tido algo a mais, né? Então, assim, sobre decepções, resumindo, né, porque que eu fiz esse vídeo, é para que você possa pensar aí que talvez tem coisas que você tá chamando de decepção, tá chamando de maior tristeza da vida, tá achando que suas possibilidades acabaram e às vezes elas estão só começando, né? Você tá tendo que passar aí por essas situações, como eu passei também, de dor, de falta de encaixe, né, de sofrimento mesmo, para eu entender que eu tinha que chegar
em um nível maior aí de maturidade, e eu tive que conhecer o que não funcionava para conhecer o que funcionava, né, e valorizar a cada dia mais isso. Então essa é a minha mensagem para você aí, tá? Acho que decepções, elas vão fazer parte, né? Porém, às vezes até você tá num relacionamento, você tem uma grande decepção, isso vai acabar fazendo parte. Porém, né, você sempre tem que se levantar e ver o que você pode fazer de diferente, acordar um pouco aí para melhorar os seus padrões, tá bom? Então é isso, gente. Contei um pouquinho da minha história, não dá pra contar muito em detalhes, né, obviamente, porque acho que nem cabe agora entrar em alguns detalhes aí, mas talvez alguma outra história eu possa trazer aí pra vocês depois. Mas seria um resumo isso daí, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia e se inscreva aqui no meu canal. Beijo, meu Instagram é @psiamanda. Te vejo no próximo vídeo.